Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. O meu nome é Tereza Canali e hoje faremos o estudo 12 da nossa revista. Antes de darmos início, vamos orar. Senhor Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença para Te louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Imprima, Deus, em nossos corações aquilo que Tu queres dessa lição, Senhor, para nossas vidas. Tem, Senhor, misericórdia de nós, nos dê o entendimento, porque somos falhos, Senhor, e pecadores e não conseguimos alcançar a Tua palavra, Deus. Toma também, Senhor, os pastores da nossa igreja, Senhor, o pastor Edgar, que está em tratamento, sua querida esposa Márcia, Deus. Todos os outros pastores que o auxiliam, Senhor. Toma os pastores, Senhor, o pastor que está enlutado, o pastor Alberto, Senhor, toma os que estão enfermos, toma os que estão necessitando de Ti, qualquer coisa, Deus. Tem misericórdia de nossas famílias, Senhor. Toma a nossa igreja em Tuas mãos, Senhor. Toma a campanha de missões para que possamos alcançar e até ultrapassar o alvo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Te entregamos esse estudo e que Tu complete nossos corações aquilo que eu não consigo, Senhor, na minha pequenez passar. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da nossa lição é Uma Grande Obra em Construção. Esse título, ele se refere à construção do tabernáculo. Mas nessa lição, nós não vamos falar dos detalhes arquitetônicos nem estruturais dessa maravilhosa obra que a palavra de Deus nos relata quão lindo era o tabernáculo, mas não é sobre essa parte que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre a sua finalidade, a finalidade do tabernáculo. Esta lição era baseada nos capítulos 36 e 38 do livro de Êxodo. O texto áureo se encontra em Êxodo 36, versículos 6 e 7. Leiamos. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Bom, eu gostaria agora de abrir um parêntese para missões, para a campanha de missões. Nesse relato bíblico aqui, o povo doava de tudo para a construção do tabernáculo. Ele doava ouro, prata, peles, tudo que era necessário, tudo que Deus ordenou para a construção do tabernáculo. E o povo deu com o coração tão aberto que sobrou. Tiveram que mandar falar para parar de trazer. Nossa, como seria maravilhoso se a junta tivesse que nos escrever um e-mail dizendo assim: igrejas batistas, parem de enviar oferta de missões, porque já está sobrando, já tem demais. E fazendo esse paralelo, que nós possamos, assim como o povo naquele momento doou para o tabernáculo, que nessa campanha de missões nós possamos doar com o coração aberto e assim fazer cada vez mais o trabalho de missões, que é um trabalho muito importante, não só no Brasil como no mundo. Bom, vamos à lição propriamente dita. O tabernáculo, ele é citado muitas vezes na Bíblia, tamanha a sua importância. Ele é citado, por exemplo, no livro de Êxodo, nos capítulos de 26 a 31 e depois de 35 a 40, enfim, de 26 em diante. Ele também é citado em Levítico, em Número, em Deuteronômio, em Hebreus. E a sua função, a função do tabernáculo, ela é explicitada no versículo de Êxodo 25, 8, que nos diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, o tabernáculo é um lugar para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Mas por que será que Deus precisava de um tabernáculo? Deus é dono de tudo, Ele pode viver
no céu ou onde ele quiser. Ele não precisa ter uma casa construída por homens para ser sua habitação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas vamos ver agora a necessidade desse tabernáculo. Por que se fez necessário? Bom, lá no Éden, Deus habitava e falava diretamente com o povo, face a face. E falava com o homem, né? Falava com Adão, falava com Eva. Só que o pecado ainda não tinha entrado no coração do homem. E quando o pecado entrou, o pecado afastou o homem de Deus. Mas ele não afastou Deus do homem. A presença direta de Deus não era mais uma honra para o homem. O homem não podia mais conversar face a face com Deus, porque o pecado, ele habitou o coração do homem. Bom, essa lição de hoje, ela fala de uma nova aliança, de mais uma aliança. A palavra de Deus, ela é cheia de alianças que Deus faz com o homem. Naquele momento, na saída do Egito, que a lição fala do momento em que o povo havia sido liberto do Egito, estava saindo, a palavra de Deus fala que Deus caminhava junto com o povo. Em Êxodo 13, 21, por exemplo, diz: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Não era como no jardim do Éden, face a face, mas Deus estava ali, caminhando dia a dia junto com o povo. Mas por que será que ele escolheu uma nuvem e uma coluna de fogo? Bom, o deserto, como nós sabemos, ele tem muita areia. E a areia é uma substância que tem um calor específico muito baixo. Bom, o que isso significa? Que ela esquenta muito rápido, mas ela também esfria muito rápido. Então, de dia, no deserto, é um calor muito forte, é muito quente. As temperaturas são altíssimas. Então, a nuvem, ela protegia o povo do sol escaldante do deserto. Do mesmo jeito que a areia esquenta muito rápido, ela também esfria muito rápido. Quando chega de noite, no deserto, é muito frio. As temperaturas caem assustadoramente. E Deus se fazia presente com uma coluna de fogo. Além de iluminar, como nós acabamos de ler, também esquentava, né? Aquecia o povo, não deixando que o povo morresse de frio, porque era muito gelado. E dentro desse contexto, né, Deus libertou o povo do Egito com a sua forte mão, com tudo aquilo que nós já estudamos nas lições passadas, através de Moisés. Deus libertou o povo e Moisés então sobe ao monte para falar com Deus. Só que Moisés, aos olhos do povo, estava demorando demais, e o povo então decide fazer um bezerro de ouro para ser o seu Deus, para o adorar. E é curioso que não é à toa que é um bezerro. No Egito, de onde o povo vivia, o povo vinha, existiam muitos deuses, e um deles era um deus com um corpo de homem e cabeça de touro. Então, esse deus, ele representava também um dos deuses do Egito. E o povo fez um bezerro e começou a adorar porque Moisés estava demorando. Interessante que Deus tinha acabado de libertar o povo com uma forte mão, mas mesmo assim, por alguns dias que Moisés não descia, o povo já havia decidido adorar outros deuses. E aí Deus fala com Moisés que ele iria se retirar do meio do povo, mas que ele não abandonaria o povo. Em Êxodo 33, lemos 33, versículos 2 e 3. Enviarei o anjo adiante de ti. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, Deus vai
fala com Moisés que ele ia continuar cuidando através de um anjo adiante do povo, mas que ele não estaria perto do povo, porque senão ele ia acabar consumindo o povo. Temos que ter cuidado que a presença do Senhor está em nossas vidas, mas isso também é um motivo de grande orgulho, mas de muita responsabilidade. Temos que ter cuidado que somos povo de Deus. Então Deus fala isso com Moisés. E Moisés, ele intercede pelo povo, falando com o Senhor. Senhor, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, Moisés argumenta, fala, Senhor, não deixe de estar entre nós, precisamos de ti, Senhor. E é por isso que somos seu povo, porque o Senhor anda no meio de nós e não tem nenhum outro povo que Deus habite no meio deles. E aí, Deus manda que se construa o tabernáculo para que Deus possa estar no meio do povo sem consumir o povo, porque o tabernáculo era um lugar para que a glória do Senhor estivesse e que não consumisse o povo. Então ele foi uma oportunidade dada a Deus, dada ao povo por Deus, para que Deus pudesse estar ali. E o tabernáculo, ele tinha muitas funções e uma simbologia muito grande. Ele era um lugar de encontro entre Deus e o seu povo, conforme eu falei. Deus se apresentava ao povo, se revelava ao seu povo. O povo não o via face a face, mas podia ver a sua grandeza. Por exemplo, em Êxodo 33:9, lemos: uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Aí, todo o povo via a coluna de nuvem que se dentia à porta da tenda. Ou seja, todo mundo conseguia ver, não face a face, mas todo mundo podia ver a grandeza de Deus e via a presença de Deus ali. Então, o tabernáculo teve, dentre todas as funções, essa que eu destacaria, que era um lugar de encontro de Deus e o povo. Além disso, o tabernáculo também era um lugar de comunhão, e de comunhão entre todas as pessoas que ali habitavam, do povo de Deus. Inclusive, durante sua construção, a palavra de Deus nos relata que sobrou material. E vimos, inclusive, isso num texto áureo que nós lemos ainda agora. E com isso, nós podemos até perceber que eles se organizaram e trabalharam juntos, porque senão podia sobrar, por exemplo, muita pele e faltar ouro, ou faltar prata, ou faltar qualquer outro material. Então, eles se organizaram de maneira que eles supriram todas as necessidades a contento. Cada um levou do que tinha ou do que sabia fazer e cada um ajudou da melhor maneira possível. Então, esse tabernáculo também gerou comunhão com o povo de Deus, entre o povo. Também o tabernáculo, ele é um marco visível, ele foi um marco visível da aliança entre Deus e o homem. E todos que estavam no arraial, de qualquer parte do arraial, podia ver o tabernáculo. Em Êxodo 40, por exemplo, de 34 a 38, lemos: a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Então a gente vê que de todo o arraial se podia ver aquela nuvem, né? E aquela nuvem, ela estava em cima do tabernáculo, sobre o tabernáculo. Então, esse tabernáculo era uma mostra da aliança, né? Uma coisa visível da aliança. E de dia, a nuvem repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo. Isso era a vista de todo mundo da casa de Israel. Muitas vezes, nós, não só aquele povo, somos como Tomé. Nós precisamos de algo concreto
para crer, né? E essa presença, alguma coisa que o povo pudesse ver, a nuvem, a coluna de fogo, fazia com que o povo acreditasse, fora a função da nuvem e do fogo, que já falamos, era também para que o povo pudesse ver, né? E o povo pudesse se sentir protegido. Lembra que eu falei que o povo fez um bezerro de ouro? Não bastava ele ter o bezerro de ouro em seu coração, ele também queria ter alguma coisa concreta, né? Uma imagem para que ele pudesse ver, mexer, né? O povo precisava disso. E olha que Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito com sua poderosa mão, mostrando a sua força e mostrando que estava no meio do povo. Mas mesmo assim, o povo precisava de algo concreto. E ver o tabernáculo também tinha essa função de um marco, de uma aliança. Também o tabernáculo, ele era uma representação do homem. Nós somos morada do Espírito Santo. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 6,19, nos diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Então, somos santuário do Espírito Santo. Outra coisa, o tabernáculo também, ele era um modelo, né, uma prévia do templo que depois seria construído por Salomão. E esse caráter itinerante, né, quer dizer, não fixo desse tabernáculo, ele também simboliza a igreja peregrina na terra. Aqui é um lar passageiro, essa aqui não é a nossa terra final. Hebreus nos diz que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Então, esse caráter não permanente, não fixo do tabernáculo também nos remete que a igreja do Senhor, ela não está aqui na terra de uma maneira fixa. É só um tabernáculo móvel. A igreja verdadeira vai ser depois na glória. O tabernáculo também, ele era um sinal que apontava para o Messias, apontava para Cristo. Na verdade, toda a Bíblia, ela aponta para a vinda de Cristo. Não foi alguma coisa que Deus teve que fazer porque os planos dele foi frustrado anteriormente. Não. Desde o início, todo o Antigo Testamento já aponta, já mostra, já fala de um tipo de Cristo, já nos remete à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não foi surpreendido e precisou mudar seus planos no meio do caminho. Não foi isso. E vamos ver que esse tabernáculo físico, a gente pode fazer um paralelo dos objetos desse tabernáculo com a vinda de Cristo. Por exemplo, a porta do tabernáculo, por onde as pessoas entravam. Jesus, ele é o caminho, é o único caminho para Deus. Ele não é um caminho, ele é o caminho. E o altar, por exemplo, do tabernáculo, Jesus é o próprio sacrifício vivo que se doou por nós. Na pia de bronze, por exemplo, podemos dizer que Jesus é a água da vida. O candelabro do tabernáculo nos mostra, nos indica que Jesus é a luz do mundo. A mesa dos pães, por exemplo, Jesus é o pão da vida. E são simbologias que já estão contidas no Antigo Testamento, que se nós lermos com atenção, vamos ver que já está tudo indicando, tudo caminhando para a vinda do Senhor, na vinda de Cristo. Dentro do tabernáculo, vamos falar um pouquinho de dentro do tabernáculo. Passando pelo véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, quer dizer, o lugar santíssimo, porque quando repete é superlativo, santo dos santos é porque é santíssimo,
tinha um único sacerdote que podia entrar uma vez por ano. E ali dentro tinha a Arca da Aliança, que era a peça mais importante do tabernáculo. Dentro dessa Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, recebidas por Moisés quando ele subiu o monte, né, as tábuas da lei. Tinha também a vara de Arão que floresceu lá em Números, quando a vara de Arão floresce. E também tinha um vaso contendo uma porção do maná. Bom, essas tábuas da lei, elas representam toda a lei de Deus, os seus conceitos éticos e teológicos que foi revelado para moldar a fé e a conduta moral do povo, quer dizer, um norte, um caminho, as leis que devia seguir. A vara de Arão representava a autoridade de Arão e de seus descendentes para as funções sacerdotais que eles assumiriam, né? Eles teriam que desmontar e montar o tabernáculo, cuidar de todas as ofertas, de tudo que havia dentro do tabernáculo. Então, estava mostrando ali que as funções sacerdotais, né? Então a vara de Arão estava representando a importância do sacerdote. Trazendo para os nossos dias, diríamos que a autoridade dos pastores à frente de suas igrejas, dos pastores, obviamente, que foram consagrados por Deus. Então, um pastor consagrado por Deus, que tem a sua vida queimada no altar, ele merece todo o nosso respeito, porque ele é um sacerdote do Senhor, ele foi escolhido por Deus para estar à frente da igreja, de cada uma igreja do Senhor. Bom, o maná, ele era para lembrar que Deus, não só naquela época, mas hoje ainda, é um Deus provedor, é um Deus que cuida de nós naquilo que nós precisamos, não é naquilo que nós queremos, naquilo que nós precisamos. Então essa amostra do maná servia para lembrar o milagre do pão que Deus mandou do céu para sustentar o povo. E já vimos em outros estudos, já vimos dentro da Bíblia, que esse maná ele vinha fresquinho do céu, e no penúltimo dia tinha uma porção dobrada para que no sábado o povo não precisasse colher o maná. E o povo precisava confiar, porque o maná ele era diário. Não adiantava o povo tentar pegar a porção para o dia seguinte, porque todas as vezes que eles tentavam fazer isso, o maná estragava. Então nos mostra que precisamos confiar verdadeiramente em Deus. A palavra de Deus nos diz que uns confiam em carros e cavalos. Nós confiamos no Senhor. Deus é um Deus provedor, um Deus que me ama e que cuida de mim a todo o tempo. Essa arca, apesar de sua importância, ela jamais poderia ser vista como um objeto para ser adorado. Deus não quer que adoremos nada, nem ninguém, a não ser Ele. Deus é o único Deus que devemos adorar. Então, por exemplo, os filhos de Eli tentaram utilizar a arca como um amuleto, tentaram lhe atribuir um poder místico. E quando eles fizeram isso, eles foram mortos na batalha contra os filisteus. Então, não podemos adorar, não podemos ter nada como um amuleto. Por exemplo, não podemos utilizar uma Bíblia como um amuleto, deixando-a aberta num determinado versículo, como se aquilo fosse nos conceder uma graça a mais. Vou deixar num determinado salmo, porque estando aberto naquele salmo, eu vou ter a proteção do Senhor. Não, a Bíblia não é um amuleto, não podemos utilizá-la assim. A Bíblia é a palavra do Senhor, que
que nos dá um caminho, devemos segui-la e obedecer o que está ali. E a igreja de Jesus, ela também não precisa ficar acendendo velas, porque Jesus é a luz do mundo. Ela não precisa de óleo de unção, ela não precisa de água ungida, enfim, ela não precisa de nenhum amuleto, de nada que lhe forneça, que lhe dê sorte. Nós não precisamos de sorte, nós temos a presença do Senhor cuidando de nós. Então, temos que ter cuidado para que não façamos como os filhos de Eli, achando que estar junto com a arca do Senhor lhes conferiria um poder e eles venceriam a batalha. Não adiantava estar com a arca do Senhor se não estava com o Senhor da arca. Então, não adianta a gente estar muitas vezes na igreja como se isso fosse nos conceder um milagre, a cura. Não, estar na igreja é muito bom, a comunhão, Deus se agrada disso, mas não é o fato de estarmos fisicamente dentro da igreja que significa que estamos verdadeiramente adorando ao Senhor. Não é o fato de trabalharmos na obra do Senhor, não é o fato de ofertarmos para Deus, nada disso indica que verdadeiramente estamos com Deus. Ao contrário, o fato de estarmos com Deus traz consequências desse tipo, quer dizer, quando estamos com Deus temos vontade de estar na casa do Senhor, temos vontade de trabalhar na obra do Senhor, temos vontade de ofertar e não ao contrário. Então, temos que ter cuidado com isso. Muitas vezes, diversos pregadores tentam induzir o povo dizendo que se ele ofertar, ele vai ter uma bênção especial. Então, se ele ofertar maior valor, a bênção dele vai ser muito maior. E isso não é verdade, não procede de acordo com a palavra de Deus. De igual maneira, nós não temos que queimar incenso nos nossos cultos. O nosso incenso, a palavra de Deus fala que o incenso do crente são as orações, as orações do salvo, os salvos, sobem ao trono do Senhor. Então, não precisamos de nada disso, de vela, de óleo ungido, de água ungida, de incenso, de nada desses rituais do Antigo Testamento, de quando foi ordenado, quando não havia ainda a presença de Jesus. Os salvos por Cristo, são eles mesmos, seu corpo, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. E Deus quer habitar e governar as nossas vidas. Deus quer habitar em nossos corações. Dessa maneira, o tabernáculo, ele também é um símbolo profético da habitação de Deus no coração de seus adoradores por meio de Jesus Cristo. Cada cristão verdadeiro, ele é um tabernáculo de Deus. Jesus, com a sua vinda, ele aboliu não apenas a necessidade do tabernáculo e de tudo isso que eu citei, aqueles rituais, ele também aboliu a necessidade de um sumo sacerdote para que pudesse acessar a parte santíssima do tabernáculo uma vez por ano. Deus, ao morrer na cruz, ele nos deu livre acesso ao Pai. Então, não precisamos mais do tabernáculo, não precisamos mais dos objetos do tabernáculo, não precisamos mais do sacerdote. Podemos ir direto a Deus. Em João 1,14, um versículo bem conhecido, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, Jesus, ele habitou entre nós. Não preciso mais buscá-lo dentro de um tabernáculo. Temos acesso direto ao Pai. Temos acesso direto à parte santíssima do tabernáculo, do que seria a parte santíssima do tabernáculo. Mateus 27, versículo 51, nos diz:
eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto e baixo, falando sobre a cortina que separava a parte santa da parte santíssima do tabernáculo. E ainda em Hebreus 10:19 nos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, através do sangue de Cristo, temos acesso à parte santíssima, ou seja, a presença de Deus. Então, temos acesso direto, sem a necessidade de um outro intercessor, sem ser Cristo. Cristo nos leva direto, nos dá acesso direto ao Pai. Depois disso tudo, o Senhor ordenou que este tabernáculo que foi construído, ele fosse levado para dentro do templo, quando Salomão fez o templo. Quer dizer, aquilo ali continuou como um memorial, aquilo tinha que ser guardado dentro do templo construído, né? Mas infelizmente, depois, se a gente for ler, quando o povo quebra o pacto, a glória de Deus se retira do tabernáculo, mais uma vez mostrando que Deus não precisa do tabernáculo construído pela mão do homem para ele habitar. Deus é dono de tudo, ele pode habitar onde ele bem entender. E o tabernáculo, ele tem uma função, ele é necessário, ele foi necessário no que nós lemos aqui, para o homem ter acesso a Deus, e não para que Deus tivesse morada, né? Então, nós vemos depois que aquele próprio templo construído, aquele majestoso templo construído por Salomão, Deus se retira do templo quando o povo peca e abandona, e ao retirar a sua glória, outros invadiram e destruíram aquele templo. Então, isso daí nos mostra que esse estudo sobre o tabernáculo, ele é muito importante para que entendamos quais as funções daquele tabernáculo naquele momento e quais são as suas representações para nós nos dias de hoje. E que Deus possa colocar em nossos corações aquilo que ficou incompleto da lição, devido a minha pequenez, eu não consegui explicar tudo que Deus tem de maravilhoso em sua palavra. Antes de encerrar, vamos orar. Senhor, misericordioso Deus, te agradecemos por esse estudo, Senhor, te agradecemos por termos a tua palavra disponível para a lermos quando quisermos, Senhor, porque tantos povos sequer conseguem ter acesso à tua palavra. Senhor, muito obrigado por nos enviar o teu Filho amado como único e suficiente sacerdote, Senhor. Muito obrigado por estar entre nós, por cuidar de nós, Deus. Toma, Senhor, o culto que recebe em tuas mãos, Deus, o culto que vamos prestar a ti daqui a pouco, Senhor. Te agradecemos por tudo, Deus. Te agradecemos por tantas maravilhas que tu tem feito. Obrigada por tantas coisas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.